Definido o local do Flamengo e Vasco, lenda do Manchester City saindo do clube. Isso e muito mais. Esse é o Giro de Notícia do Lance. E antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, porque o Lance é o melhor canal de futebol do ano de 2025, tá? E dos próximos também vai ser. Não vai ter suspense aqui não, tá? Flamengo e Vasco vai ser não vai ser em São Januário, vai ser no Maracanã. Foi definido 50-50, não teremos torcida única, como estavam se falando, que ia ser São Januário, torcida única, e teremos Flamengo e Vasco mais uma vez, mando do Vasco no Maracanã. O futebol do Rio de Janeiro segue sendo um dos únicos estados que não tem torcida mista em clássicos. Mas vamos entrar em detalhes em relação a isso? Uma coisa é certa, o Vasco tem todo o direito de exigir jogar em sua casa. São Januário é o lar do Vasco e o Vasco quer mandar seus jogos em São Januário. A questão é que, hoje em dia, a polícia do Rio de Janeiro não garante segurança para as torcidas em São Januário. Então teria que ser o jogo único. Só que o Rio de Janeiro bate no peito e é um dos principais fatos que a gente vangloria no futebol carioca. Rio de Janeiro é um lugar que tem torcida mista em clássico. Diferente de São Paulo, diferente do Rio Grande do Sul, diferente de Minas. Então é uma coisa que tem que ser prezada. A gente tem que exigir por mais segurança em São Januário e nos arredores, mas enquanto a gente não conseguir fazer estrutura para isso, de verdade, a gente não tem condição de fazer um clássico da magnitude de Flamengo e Vasco em São Januário. Infelizmente, tá? Infelizmente. Porque seria muito bom e muito bonito pela rivalidade. O último Flamengo e Vasco com torcida em São Januário teve bastante confusão, eu acho que pesa muito essa questão. Qual a sua opinião sobre? Eu quero que você diga aqui nos comentários. Agora, seguindo o nosso giro de notícia no Lance, a gente está em futebol carioca, está em Flamengo, vamos seguir com o Flamengo. O Flamengo vai ter o retorno de Arrascaeta, Gerson, Gonzalo Plata e Wesley. O time fica muito mais encorpado para o duelo contra o Vitória. E o Flamengo, que realmente teve uma caída ali de rendimento, muito pelos desfalques, agora mais uma vez vai ter o retorno de um time praticamente completo. Volta a ter um dos melhores times, se não o melhor time do Brasil. Agora indo para a Europa, uma viagenzinha internacional direto para Inglaterra. O nosso round 1 europeu vai ser falando de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, um dos maiores ídolos da história do Manchester City, um dos maiores jogadores da história da Premier League, anunciou numa carta aberta na manhã de ontem que não joga mais no Manchester City a partir da próxima temporada. Dos melhores meias que eu já vi, jogador do mais alto nível, está com 34 anos e nos últimos anos vem sofrendo muito com lesões. Eu acho que é muito por conta disso. A torcida do City espera muito pelo De Bruyne, conta muito com a presença dele e ele é fundamental quando joga. Então eu acredito que o ciclo se encerrou. Muita gente fala dele indo para a Arábia, realmente tem mercado em qualquer lugar do mundo, mas eu não duvido dele pintar na Arábia não, vai ganhar um caminhão de dinheiro antes de se aposentar. De Bruyne não consegue mais ter uma consistência, muito pelo preparo físico, mas é um jogadoraço, um craque muito acima da média e tem vaga em praticamente todos os times do mundo. Agora um apelo para você, dirigente do futebol brasileiro. Por que não? Por que não bater na porta de Kevin De Bruyne em Manchester com um projeto? O projeto da vida de vocês. Chegou o momento. Kevin De Bruyne no Brasil. Tá na hora da gente sonhar. Vamos sonhar? Por que não? Já tivemos Seedorf saindo do Milan no final de carreira indo pro Botafogo? Por que não, Kevin De Bruyne? Chegou o momento, galera. Projeto, marketing, tudo é possível. Vamos escolher sonhar. É um apelo para você, dirigente do futebol brasileiro. Você pode rir, o não já é realidade, vamos tentar. E agora finalizar com seleção brasileira, ainda na Europa, que o papo agora é que o técnico da seleção vai ser europeu. Muito se fala em 4 nomes: José Mourinho, Abel Ferreira, Ancelotti e Jorge Jesus. Eu tenho minhas preferências e vou falar sobre um deles, um tal de José Mourinho, The Special One. Preciso falar alguma coisa dele? A questão é que ele está treinando o Fenerbahçe recentemente, no último jogo do Fenerbahçe, ele foi expulso depois de dar um puxão no nariz do técnico do Galatasaray, isso mesmo. E o trabalho dele vem sendo muito contestado na Turquia e talvez role até uma demissão por lá. E vocês sabem, né? Se José Mourinho for demitido, eu acho que abram alas que o homem vai estar querendo passar para assumir a seleção brasileira. O único empecilho desses treinadores é que eles têm contrato vigente com seus clubes. E no mínimo seriam depois de junho. A questão é que em junho a gente tem uma data FIFA na seleção brasileira. E a seleção teria que jogar com um técnico interino. Mas vocês lembram muito bem, né? Quando a gente teve um técnico interino com Ramon Menezes, foi uma catástrofe. A gente não pode mais ficar perdendo ponto nas eliminatórias. A gente precisa de um trabalho sério, um treinador sério para conduzir a gente à Copa do Mundo. Porque ainda tem chance da gente ficar até fora e passar vergonha. Eu acho que... Então, fiquem de olho na situação de José Mourinho.
Na Turquia se fala de uma possível demissão. Acompanhar nesse final de semana. Nem vou torcer para o Fenerbahçe perder. Zoeira, vamos seguir aqui. E esse foi o Giro de Notícia do Lance.